Presidente, destacando a elegância de Vossa Excelência, com esse terno branco, está muito bonita. Cumprimentando os demais colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que vieram nos visitar. Eu, novamente, vou tocar nesse ponto, porque tanto o Coronel Telhada como o Tenente Nascimento destacaram bem. Nós não podemos confundir direitos fundamentais com direitos fundamentais de alguns. É óbvio que quando uma atuação policial, uma operação policial, termina com todos vivos e com prisões, ela é uma operação policial de absoluto sucesso. Mas, muitas vezes, por força da dinâmica do contexto, daquela situação posta, infelizmente, não é possível que todos terminem vivos. E se os profissionais que estão lá precisarem escolher entre os agressores e as vítimas, eles não podem pensar duas vezes, eles têm que preservar a vida, a integridade física das vítimas. Daí destacada a fala do Tenente Nascimento, essa questão da fração de minutos ou de segundos até. Em aula, quando eu dou aula de bioética, a gente fala muito isso. O médico que está na ponta ali, no pronto-socorro, ele tem que tomar uma decisão na fração de segundos. E, às vezes, o comportamento desse médico é analisado no gabinete do promotor de justiça, do juiz de direito, por horas, sem se colocar na condição daquele profissional que está na ponta. A situação do médico do pronto-socorro é muito parecida com a do policial, que é chamado por uma ocorrência desta natureza. Então, foi uma ocorrência que movimentou a todos. Por quantas horas nós ficamos tensos, tentando saber como é que seria o desfecho da situação daquela mãe, daquele bebê. Então, assim, é um pouco de insensibilidade querer, culpar um profissional que agiu da maneira como deveria ter agido e salvou as vítimas na situação, mas vamos além. Além de insensibilidade, finda sendo, com todo respeito, irresponsabilidade, porque cria resistência nas pessoas pela legítima defesa dos direitos fundamentais. Quando nós equiparamos aquilo que não pode ser equiparado, nós desmerecemos o que tem que ser protegido. Quando eu olho para um policial que fez o certo e digo que ele feriu direitos fundamentais, eu estou equiparando esse policial com aquele policial que aí deixa de ser policial, passa a ser um criminoso, que executa, que tortura. Então, quando eu equiparo coisas que não são equiparáveis, eu acabo desmerecendo o que é importante. O policial que, eventualmente, infelizmente, é obrigado a matar para salvar a vida da vítima, ele não pode ser tratado como um criminoso. Ele não pode ser equiparado àquele policial que abusa de poder quando alguém já está algemado, quando alguém já está controlado e, eventualmente, mata. Então, esse é o erro dos grupos que se dizem defensores dos direitos fundamentais. E, por força desse erro, cria resistência na população à legítima defesa dos direitos fundamentais de todos. De todos. Então, assim, é muito importante fazer esse resgate, é importante explicar as diferenças. O cidadão está preso, ele tem que ter sua integridade física respeitada, ele não pode ser violado, ele não pode ser agredido, ele não pode ser torturado, ele não pode ser executado. Então, isso é direito fundamental. Mas nós não podemos abandonar o direito fundamental da vítima, que é o que aconteceu nesse país por longos anos. Quando isso ocorre, a população se volta contra até mesmo a ideia, até mesmo o conceito de direitos fundamentais. Então, esse resgate precisa ser feito. Ontem, houve uma operação de sucesso no estado de São Paulo. Como há 1 ou 2 meses, houve uma operação de sucesso no estado do Rio de Janeiro, quando daquela situação envolvendo ônibus. Então, nós temos que diferenciar as situações para preservar o que precisa ser preservado e valorizar a defesa dos direitos fundamentais como direitos fundamentais de todos nós, independentemente da posição em que estejamos num determinado contexto histórico. Muito obrigada, senhora presidente.